caso, partindo da classificação, nós vamos ver a classificação que tem a ver com as reações de poliadição, adição, policondensação e muito mais. Mas eu, em particular, hei de falar um pouco sobre as estruturas e vou falar também sobre a reação de adição ou poliadição que essas estruturas apresentam. Então, quando nós falamos de polímeros, bem dizer, polímero, o termo polímero vem do grego. Poli significa muitas e mero significa partes. Então, quando nós falamos de polímeros, estamos a falar daquelas macromoléculas que possuem ou que se ligam a partir de umas estruturas, de umas unidades chamadas monômero neste caso. Temos vários monômeros que vão se ligar formando polímeros. Então, polímeros são muitas partes, e essas partes são formadas a partir de um monômero. Temos, por exemplo, nesta apresentação aqui, nós temos várias partes, temos partes que vão se ligar formando uma parte muito grande que se chama polímero. Nós temos umas partes, quer dizer, uma parte, formando uma parte muito grande. Essas partes que se chamam de monômero. Monômero vão se ligar formando uma estrutura muito gigante que se chama de polímero. Então, falando da reação de adição ou de poliadição. Nesse tipo de reação, é um tipo de reação pertinente a este tipo das estruturas polímeros, mas sempre aparece a dupla ligação, ou apresenta a insaturração neste caso. Então, vamos encontrar, por exemplo, temos este tipo aqui. Este é um monômero que, na presença de algumas condições, neste caso, na presença da temperatura e pressão controlada e catalisador, vai formar um polímero. O que acontece é o seguinte: nós temos um N. O N representa vários monômeros. É essa estrutura aqui. Temos o N está a representar a redução dessa estrutura. Então, o tanto repetitivo dessa estrutura vai formando um polímero, com a presença do catalisador de pressão e temperatura controlada. Então, temos, por exemplo, na mesma representação, este monômero aqui é chamado de etileno. O que vai acontecer? Temos tantos etilenos que estão a repetir. Aqui temos etileno. Então, durante a ligação, o que acontece? Na presença desse catalisador de pressão e temperatura controlada, acontece a quebra da ligação aqui, formando esta estrutura que nós chamamos de polímero. Então, vai formar aqui o polietileno, que é muito usado na produção de plástico. É o mesmo aqui, temos o cloreto de vinilo. O cloreto de vinilo, nós temos tantos monômeros de cloreto de vinilo que depois do que sofrer uma reação catalítica, ou seja, na presença do catalisador, pressão e temperatura controlada, vai formando um monômero, que é a estrutura formada a partir da ligação desses monômeros. Vamos ter um polímero, neste caso. Esse polímero é conhecido como PVC, por cloreto de vinilo, que é usado na produção de tubos e muito mais. Olhando no nosso trabalho, por questão de tempo, tem várias reações que têm a ver com as reações de adição ou de poliadição dos polímeros. Muito obrigado.